Livro História de uma Alma. Manuscritos autobiográficos. Prólogo. Nada é tão cheio de mistério como as silenciosas preparações que esperam pelo homem desde o limiar de cada vida. Tudo vem a termo, antes de completarmos nossos 12 anos. Padre Peggy. No que diz respeito a Santa Teresa do Menino Jesus e da Sagrada Face, tudo veio realmente a termo só aos 30 de setembro de 1897, quando ela, minada pela tuberculose, expirou na enfermaria do Carmelo de Lisieux, com a idade de 24 anos e 9 meses. Sem embargo, por ela também falava Peggy, seu contemporâneo. Se é verdade que um destino se arraiga num solo, numa época, numa família, e que se torna tributário de uma hereditariedade, de uma história. Ninguém é ilha. Teresa não desceu do céu como se fosse um anjo. Nasceu em chão normando, na dependência de seus maiores e de sua terra. Antes que o mundo, o universo, celebrasse Santa Teresa de Lisieux e seu caminho de infância, existiu uma criança, Teresa Martin, de Alençon. Ela é exatamente o misterioso fruto daquelas preparações silenciosas. Tivessem seus pais seguido cada qual o pendor de seu coração, a maior santa dos tempos modernos não teria chegado à luz da existência. Oriundo de uma família de militares, criado dentro da caserna durante guarnições sucessivas, Avignon, Estrasburgo, Louis Martin, nascido em Bordeaux, aos 22 de agosto de 1823, conheceu a vida de acampamento. Foi criado sob a recordação da lenda napoleônica, muito embora tenha seu pai aderido ao exército realista por ocasião dos 100 dias. Promovido a capitão no tempo da Restauração, o futuro avô de Teresa teve sua reforma como militar em Alençon, no ano de 1830. Ordeiro, metódico, de gênio solitário e propenso à meditação, seu filho, Luís, aprendeu relojoaria, ofício que requer paciência e exatidão. Aos 22 anos, aspira a uma vida mais solitária ainda e apresenta-se como postulante no grande mosteiro de São Bernardo. Como não soubesse latim, foi recusado. Depois de ter permanecido em Paris, estabelece-se como relojoeiro em Alençon. Mora com os pais à Rua da Ponte Nova. Leva 8 anos uma vida quase monástica, atestada de trabalho, oração, leitura, pescaria, passatempo de sua predileção, e convivência de amigos no círculo católico. Centro principal do Orne, Alençon conta então com 13.600 habitantes. Lugarejo pacato, enche as medidas deste homem tranquilo, e deve sua fama à habilidade de suas rendeiras, que expedem a famosa renda de Alençon para toda a França, mormente para Paris, onde um luxo exagerado encobre a labilidade do império. Zélia Guerin, nascida aos 23 de dezembro de 1831, em família de origem rural, foi também acalentada por reminiscências de guerra, pois que seu pai tomou parte em Wagram e terminou a carreira entre os gerdanenses. Em 1844, retirou-se igualmente para Alençon, à rua São Brás, número 36, defronte à prefeitura. Criada por um pai autoritário e por uma mãe que lhe não demonstrava afeição, Zélia escreverá um dia ao irmão: minha infância, minha juventude foram merencórias, qual um sudário, pois enquanto minha mãe te fazia mimos, para comigo, como bem o sabes, era rigorosa demais. Tive por isso muita mágoa no coração. Correspondência de família, 7/11/1865. Transferirá sua afeição a esse irmão Isidoro, estudante de farmácia, e a mana Luísa, sua confidente, que mais tarde entrará na visitação de Mans e tomará o nome de Irmã Maria Dositeia. Com eles manterá até a morte uma correspondência,
em que dá a conhecer seu temperamento inquieto, por vezes melancólico, mas também seu natural vivo, ardente no trabalho, sua fé a toda prova, seu bom senso, até seu bom humor. Assim como Luiz Martin pensa na vida religiosa. Como ele, sofre uma recusa categórica quando pede admissão entre as freiras do Hospital de Alençon. Dedica-se então a fazer renda de Alençon e, com a ajuda da mana, abre uma loja por conta própria. Habilidosa para o trabalho, sair-se-á bem, no plano sentido da palavra. Os dois excluídos da vida religiosa, o relojoeiro de 35 anos e a rendeira de 27, vieram a encontrar-se casualmente e, após curto noivado, casaram-se na igreja de Nossa Senhora, aos 13 de julho de 1858. Domiciliados à Rua da Ponte Nova, por sugestão de Luís, mais de comum acordo, viveram os primeiros 10 meses como irmão e irmã. A intervenção de um confessor fê-los mudar de ideia, a ponto de nesse lar nascerem 9 filhos, de 1860 a 1873. Eu, por mim, tenho verdadeira paixão por filhos. Nasci para tê-los, mas dentro em breve chegará o tempo em que isso acabe. Dia 23 deste mês farei 41 anos. É a idade em que a gente se torna avó. Escreverá antes do nascimento de sua última filha, Teresa. 18/12/1872. Vingaram apenas 5 filhas. Naquela época não estava debelada a mortalidade infantil. De saúde precária, a senhora Martin, minada de câncer no seio, que só em 1876 se revelou incurável. Resigna-se, não sem hesitações, a confiar sua 5ª filha e os outros filhos seguintes aos cuidados de amas de leite, mais ou menos conscienciosas. Durante 15 anos, houve alternância de nascimentos e óbitos. Teve de presenciar a morte de 2 meninos e 2 meninas, entre as quais a cativante Helena, de 5 anos de idade. Depois que perdi essa filha, sinto ardente desejo de tornar a vê-la, escreve a mamãe. Não obstante, os que continuam vivos precisam de mim, e por causa deles, peço ao bom Deus me deixe na terra alguns anos ainda. Senti muita saudade dos meus 2 filhinhos, mas a perda dessa filha causou-me maior pesar ainda. Começava a ter minhas alegrias com ela. Era tão mimosa, tão meiga, tão viçosa para sua idade. Não passa um minuto do dia sem que me venha a lembrança dela. 27/3/1870. A guerra de 1870 e suas consequências, a obrigação de aboletar 9 soldados alemães, não interrompem o crescimento da família e sua ascensão social à pequena burguesia, possibilitada pela labuta incessante da mãe, que levanta cedo e deita tarde, ajudada então pelo marido, que vendera a relojoaria e a joalharia. Os Martin mudam de moradia e estabelecem-se à Rua São Brás, na mesma casa que ainda agora pode ser visitada. Dá-se a primazia à vida em família. Só se sentem felizes quando estão todos reunidos. Maria, a mais velha, predileta do pai, e Paulina, viva e travessa, confidente da mãe, confinam-se regularmente na visitação de mães. No entanto, as 2 pensionistas vivem ali felizes, sob o olhar vigilante da tia Dositeia, que comunica à mãe seus progressos escolares, seu procedimento, e dá opinião a respeito de seus temperamentos bem diferentes. Cada vez, porém, que chegam as férias, há explosões de alegria, e cada vez que recomeçam as aulas, torrentes de lágrimas. Somente a coitada da Leônia, menos prendada, enfermiça, constitui uma preocupação constante para a mãe, enquanto Celina, a afoita, não demorará a tornar-se inseparável de Teresa, a última pequenina. Passeios até o pavilhão, ou até as várzeas normandas, idas ao Celamé, encontros com a família do tio Guerin, boticário estabelecido em Lisieux,
Viagens por estrada de ferro para visitar a tia religiosa em Mans calarão no ânimo das crianças Martin, que por toda a vida se lembrarão dessas singelas alegrias. Os 7 óbitos que enlutam a família no período de 1859 a 1870, 3 avós além dos filhos, não arrefecem o ardor afetivo que congraça seus componentes. Muito pelo contrário. O que a personalidade do pai poderia ter de austero e rígido é contrabalançado por uma indulgente bondade para com o ruidoso Gineceu, que lhe transtorna o gosto pelo silêncio e tranquilidade. Por outro lado, não desdenha animar os serões de família, recitando autores em voga, românticos, cantando com boa voz cantigas de antanho, fabricando minúsculos brinquedos para o encanto das filhas. Preocupada por vezes com o futuro, sentindo a diminuição de forças, a mãe governa a casa com uma coragem verdadeiramente incrível e prodigiosa. Que mulher forte! A adversidade não a dobra, nem a prosperidade a torna arrogante. Escreve a irmã, 25/10/1868. Seu realismo, a vivacidade da sua franqueza, a delicadeza da sua afeição fazem dela a alma da casa. Na família Martin domina uma fé sólida, que vê Deus em todos os acontecimentos e que lhe rende culto incessante. Oração em família, missas matinais, comunhão frequente, raridades numa época em que o jansenismo continuava com suas devastações. Vésperas dominicais, retiros espirituais. Toda a vida segue o ritmo do ciclo litúrgico, das peregrinações, do escrupuloso acatamento aos jejuns e abstinências. Não há, entretanto, nenhuma exaltação ou demasia fanática nesta família, que desconhece o formalismo. Sabe pôr mãos à obra, pois recolhe e alimenta crianças abandonadas, pessoas desabrigadas, pessoas na extrema velhice. De suas curtas noites, tomava a Zélia Martin o tempo necessário para ser enfermeira de uma empregada da casa. O senhor Martin expõe-se a situações arriscadas quando se trata de alguma diligência a favor de desafortunados, de uma ajuda a algum epilético ou moribundo. As crianças aprendem a acatar a dignidade do pobre. A mãe gosta de ver as filhas bem trajadas, e na ocasião que a irmã Maria Dositeia se preocupa, por saber que Maria, com 16 anos, se diverte em companhia de mocinhas da mesma idade, Zélia reage. Será preciso embiocar-se numa clausura? No mundo não podemos viver como bichos do mato. Em tudo quanto a santa criatura nos fala, temos que fazer uma ou outra restrição. 12/11/1876. Grávida de 4 meses, anuncia aos Guérin. Um acontecimento que provavelmente se dará no fim do ano, de 1872, e que por então somente a ela tocava. Espero que a criança venha a bom termo. Esta é a primeira alusão à existência daquela a quem já davam o nome de Terezinha, em recordação de outra Teresa, falecida poucos meses antes. Eis a fausta notícia. Nasceu minha filhinha ontem, quinta-feira, às 11h30 da noite. É bastante robusta e muito saudável. Dizem-me que pesa 8 libras. Reduzamos isso a 6, o que não deixa de ser bastante. Tem uma aparência muito graciosa. Sofri só meia hora, o que antes senti não é de se levar em conta. Amanhã, sábado, será batizada. E para que a festa seja completa, não faltará senão a presença de todos vocês. Madrinha será Maria, com o menino quase na idade dela, como padrinho. 3/1/1873. Tudo se fará como a senhora Martin o tinha comunicado. Um único imprevisto, o bilhete entregue à Rua São Brás por uma criança, no qual o pai tinha escrito o seguinte poemeto: sorri e põe-te a crescer. A felicidade tudo te convida. Carinhosas atenções, carinhosa afeição. Sim, sorri ao encontro da aurora. Botão que acabas de abrir, um dia rosa serás.
Todavia, logo depois de nascer, Maria Francisca Teresa Martin entra em contato com o sofrimento. Aos 15 dias de idade, escapou de morrer de enterite aguda. Com 3 meses, um alarme mais pesado ainda. Está muito mal e de modo algum tenho esperanças de salvá-la. Desde ontem, a coitadinha sofre horrivelmente. Corta o coração vê-la assim. 1/3/1873. A crise foi superada, mas obrigou a mãe, por indicação do médico, a separar-se de Teresa, para a confiar a uma ama de leite, sua amiga. Amamentada 1 ano pela robusta e expedita Rosa Taillé, a pequena levará uma vida de companhia. Em Semalhé, o rechonchudo bebê, amorenado pelo sol, adquire o gosto de viver ao ar livre, entre flores e animais. Sua ama de leite transporta em carrinho de mão, por sobre as medas de feno. Ela quase nunca grita, diz a Rosinha, não ser possível deitar os olhos em criança mais encantadora. Loura, de olhos azuis, bonitinha, sorridente, precocemente atilhada, viva, muito sensível, capaz de violentos rompantes, voluntariosa e perspicaz. Teresa veio logo a ser predileta, devorada de beijos por toda a família. Tanto mais amimada, quanto mais sentida era sua ausência. Em toda a minha vida aprove ao bom Deus cercar-me de amor. Minhas primeiras reminiscências recendem de sorrisos e das mais doces carícias. O pequeno mundo de Alençon não era idílico, mas bastante expansivo, de sorte que irmã Teresa, aos 23 anos de idade, quando redigia por obediência as recordações de infância que vamos ler, pôde asseverar: "Ah, quão rapidamente se foram os anos radiosos de minha primeira infância, mas que doce impressão não me deixaram na alma. Tudo me sorria na terra. Deparava com flores a cada um dos meus passos, e minha boa índole também contribuía para que a minha vida se tornasse amena. A morte da minha mãe viria de modo brutal quebrar essa felicidade e ocasionar a partida para Lisieux. Será, porém, a própria Teresa que nolo contará." Capítulo 1. Alençon, 1873-1877. Preferências divinas, as misericórdias do Senhor. Pais incomparáveis, minhas irmãs mais velhas, minha querida Celina, viagem a mãos, meus defeitos, meu caráter, escolho tudo, os medonhos diabretes, tudo me sorria. História primaveril de uma florinha branca, escrita por ela mesma e dedicada à reverenda Madre Inês de Jesus. A vós, minha querida mãe, duplamente minha mãe, venho confidenciar-vos a história de minha alma. No dia que me mandastes fazê-lo, pareceu-me que isso iria dissipar meu coração, caso se ocupasse consigo mesmo. Mas Jesus logo me fez sentir que lhe daria prazer, se simplesmente obedecesse. De mais a mais, não farei senão uma única coisa: contar o que hei de repetir eternamente, as misericórdias do Senhor. Antes de tomar a pena, pus-me de joelhos diante da estátua de Maria, daquela que tantas provas nos dera das maternais predileções da Rainha do Céu por nossa família. Supliquei-lhe que guiasse a mão, a fim de que não trace uma só linha que lhe não lhe seja agradável. Em seguida, abrindo o Santo Evangelho, meus olhos depararam com estas palavras: tendo Jesus subido a uma montanha, chamou a si os que eram de seu agrado, e eles aproximaram-se dele. Marcos 3,13. Eis aí exatamente o mistério de minha vocação, de toda a minha vida, sobretudo o mistério dos privilégios de Jesus em favor de minha alma. Não chama os que disso são dignos, mas os que são de seu agrado. Ou, conforme diz São Paulo, Deus tem compaixão de quem lhe apraz, e faz misericórdia a quem ele quer aplicar misericórdia. Isto, portanto, não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus que se compadece. Durante muito tempo perguntava a mim mesma por que Deus tinha preferências.
porque todas as almas não recebiam igual medida de graças. Admirava-me de vê-lo prodigalizar favores extraordinários a santos que o tinham ofendido, como São Paulo, Santo Agostinho, e aos quais forçava, por assim dizer, a receberem suas graças. Ou então, ao ler a vida dos santos, que Nosso Senhor se comprazia em acarinhá-los, desde o berço até o túmulo, sem lhes deixar no caminho nenhum tropeço que os tolhesse de se levantarem até ele, e em predispor essas almas com tais favores, a ponto de não poderem empanar o brilho imaculado de sua veste batismal. Perguntava-me a mim mesma por que os pobres selvagens, por exemplo, morriam em grande número, antes mesmo de terem ouvido pronunciar o nome de Deus. Dignou-se Jesus esclarecer-me a respeito deste mistério. Pôs-me diante dos olhos o livro da natureza, e compreendi que todas as flores por ele criadas são formosas, que o esplendor da rosa e a brancura do lírio não eliminam a fragrância da violetinha, nem a encantadora simplicidade da bonina. Fiquei entendendo que se todas as florzinhas quisessem ser rosas, perderia a natureza sua gala primaveril. Já não ficariam os vergéis esmaltados de florinhas. Outro tanto acontece no mundo das almas, que é o jardim de Jesus. Quis ele criar os grandes santos que podem comparar-se aos lírios e às rosas, mas criou-os também mais pequenos, e estes devem contentar-se em ser boninas ou violetas, cujo destino é deleitar os olhos do bom Deus, quando as humilha debaixo de seus pés. Consiste a perfeição em fazer sua vontade, em ser o que ele quer que sejamos. Entendi ainda que o amor de nosso Senhor se revela tão bem na mais simples das almas, que em nada resiste a sua graça, como na mais sublime das almas. Com efeito, sendo o abaixar-se coisa própria do amor, se todas as almas se assemelhassem às almas dos santos doutores, que iluminaram a Igreja com o fulgor de sua doutrina, parece que o bom Deus não teria que descer tão baixo, quando chega até ao coração delas. Ele, porém, criou a criancinha, que nada sabe e que só pode soltar débeis vagidos. Criou o pobre selvagem, que não dispõe, para sua orientação, senão da lei natural. Aos seus corações é que se digna abaixar, onde se encontram suas flores campestres, cuja simplicidade o arrebata. Condescendendo desta maneira o bom Deus, mostra sua infinita grandeza. Assim como o sol clareia ao mesmo tempo os cedros e a cada pequena flor, como se na terra só ela existisse, assim também nosso Senhor se ocupa em particular de cada alma, como se não houvesse outra semelhante, e como na natureza todas as estações se dispõem de molde a fazer desabrochar na data prevista a mais singela margarida, assim também todas as coisas estão proporcionadas ao bem de cada alma. Não há dúvida, minha mãe querida, será com surpresa que vos perguntais a que ponto pretendo chegar, pois se até agora nada disse, ainda que se pareça com a história de minha vida. Vós, porém, me pedistes escrevesse, sem forçar o que me viria ao pensamento. Não é, pois, minha vida propriamente dita que vou escrever. São meus pensamentos, acerca das graças que o bom Deus se dignou conceder-me. Estou numa quadra de minha existência em que posso lançar uma vista de olhos no passado. Minha alma amadureceu no cadinho de provações exteriores e interiores. Agora, à semelhança da flor que se alentou com a tempestade, ergo a cabeça e vejo que em mim se verificam as palavras do Salmo 22. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Em amenas e férteis pastagens me faz repousar. Ele conduz-me docemente ao longo das águas. Guia minha alma sem lhe causar fadiga. Ainda que descer ao vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque vós estarei comigo, Senhor. O Senhor sempre foi compassivo para comigo e cheio de doçura. Tardio no castigo, copioso em misericórdia. Portanto, minha mãe,
Com satisfação é que venho cantar junto a vós as misericórdias do Senhor. Para vós tão somente escreverei a história da florinha, que Jesus colheu. Vou também falar despreocupada, sem me incomodar nem com o estilo, nem com as inúmeras digressões que hei de fazer. Um coração de mãe sempre entende sua filha, muito embora esta só saiba balbuciar. Tenho, pois, a certeza de ser compreendida e adivinhada por vós, que me formastes o coração e o ofertastes a Jesus. Parece-me que, se uma florinha conseguisse falar, limitar-se-ia a dizer o que o bom Deus fez por ela, sem tentar esconder seus benefícios. Sob capa de falsa humildade, não diria que é sem graça e sem perfume, que o sol lhe roubou a elegância, e que as tempestades lhe alquebraram a haste, enquanto em si própria reconhece ser tudo ao contrário. A flor que vai narrar sua história folga em ter que publicar os obséquios totalmente gratuitos por parte de Jesus. Reconhece que, em si própria, nada seria capaz de atrair seus olhares divinos, e que tão somente sua misericórdia produziu tudo o que nela há de bom. Foi ele que a faz nascer em terra santa, como que toda impregnada de virginal perfume. Foi ele que lhe fez precederem 8 lírios rutilantes de brancura. Quis, em seu amor, preservar sua florzinha do sopro malévolo do mundo. Mal começara sua corola a entreabrir-se, o divino Salvador transplantou-lhes sobre a montanha do Carmelo, onde já exalavam seu suave perfume os 2 lírios que a tinham protegido e docemente embalado na primavera de sua vida. 7 anos já passaram desde que a florzinha lançou raízes no jardim do esposo, das virgens, e agora são 3 os lírios que, junto a ela, balançam suas corolas perfumadas. Um pouco mais longe dali, outro lírio se desenvolve sob os olhares de Jesus, e os 2 benditos pedúnculos que engendraram estas flores estão agora reunidos na pátria celeste por toda a eternidade. Lá tornaram a encontrar os 4 lírios que a terra não vira desabrochar. Digne-se Jesus não deixar muito tempo em região estranha as flores que continuam exiladas. Tomara que a vergôntea de lírios esteja em breve inteirada no céu. Acabo, minha mãe, de resumir em poucas palavras o que o bom Deus fez por mim. Vou agora entrar nas minúcias da minha vida de criança. Sei que onde qualquer outra pessoa só veria uma narração enfadonha, vosso coração maternal encontrará encantos. E além do mais, as reminiscências que evocarei são também vossas, pois foi junto a vós que se passou minha infância, e cabe-me a felicidade de ser filha dos incomparáveis pais que nos cercaram com as mesmas atenções e as mesmas ternuras. Dignem-se abençoar a mínima de suas filhas e ajudá-la a cantar as misericórdias divinas. Na história de minha alma, até minha entrada no Carmelo, distingo 3 períodos bem distintos. O primeiro, apesar da curta duração, não é o menos fecundo em recordações. Alonga-se desde o despertar de minha razão até a partida de nossa querida mãe para a pátria dos céus. O bom Deus teve para comigo a bondade de abrir muito cedo minha inteligência e de me incutir tão profundamente na memória as recordações de minha infância, que me parece terem ocorrido ontem as coisas que vou contar. Sem dúvida queria Jesus, em seu amor, fazer-me conhecer a incomparável mãe que me dera, mas a quem sua mão divina tinha pressa de coroar no céu. Aprouve ao bom Deus cercar-me de amor toda a minha vida. Minhas primeiras reminiscências estão imbuídas de sorrisos e das mais afetuosas carícias. Mas, se colocou muito amor junto a mim, também o deitou em meu coraçãozinho, uma vez que o fez amoroso e sensível.
Por isso amava muito papai e mamãe, e de mil maneiras lhe testemunhava minha ternura, pois era muito expansiva. Havia, porém, uma coisa. Os meios por mim empregados eram por vezes esquisitos, como demonstra a seguinte passagem de uma carta de mamãe. O bebê é um traquina sem igual. Vem fazer-me carícias e deseja minha morte. Bem quisera que morresses, coitadinha de minha mamãe. Repreendem-na e ela explica. No entanto, é para que vás ao céu, visto ser preciso morrer para se chegar até lá. Da mesma forma deseja a morte ao pai, quando se encontra em seus transportes de amor. Carta da senhora Martin a Paulina, 5 de dezembro de 1875. No dia 25 de junho de 1874, quando tinha apenas 18 meses, eis o que de mim dizia a mamãe. Vosso pai acaba de armar um balanço. Celina está fora de si de alegria. Mas vale a pena ver a caçula balançar-se. Faz a gente rir, segura-se como uma mocinha. Não há perigo que largue a corda. E quando o embalo não é bastante forte, grita. Amarram-na pela frente com outra corda, e nem por isso fico tranquila, quando a vejo empoleirada. Aconteceu-me ultimamente singular aventura com a pequena. Costumo frequentar a missa das 5h30. Nos primeiros dias, não me animei a deixá-la. Vendo, entretanto, que nunca acordava, decidi por fim largá-la sozinha. Deito-a em minha cama e ponho o berço bem perto, de modo a ser impossível que caia. Um dia esqueci de colocar o berço. Quando cheguei, a pequena já não estava na minha cama. No mesmo instante ouço um grito. Olho e vejo-a sentada na cadeira que estava em frente da cabeceira de minha cama. Sua cabecinha reclinada no travesseiro, e ali dormia mal, por não se achar à vontade. Não pude imaginar de que modo caíra sentada na cadeira, uma vez que estava deitada. Agradeci ao bom Deus por não lhe ter acontecido nada. Foi realmente providencial. Devia rolar ao chão, mas seu bom anjo foi vigilante, e as almas do purgatório, às quais faço diariamente uma oração pela pequena, protegeram-na. Eis como considero o acontecido. Considerai-o vós da maneira que quiserdes. No fim da carta, mamãe acrescentava: Ora, eis aqui o bebezinho. Vem roçar-me o rosto com a mãozinha e dar-me abraços. Não quer a coitadinha largar de mim. Deixa-se ficar sempre comigo. Gosta muito de ir ao jardim, mas se lá não estou, não quer permanecer, e chora até a tragam novamente para mim. Eis o tópico de outra carta. Terezinha perguntou outro dia se iria ao céu. Disse-lhe que sim, se fosse bem comportada. Respondeu-me: de acordo, mas se não for boazinha, irei para o inferno. No entanto, bem sei o que faria. Fugiria a voar contigo que estarias no céu. Como faria Deus para me agarrar? Não me segurarias com muita força em teus braços? Notei-lhe nos olhos que acreditava positivamente que o bom Deus nada lhe poderia fazer, caso se encontrasse nos braços de sua mãe. Carta de 29 de outubro de 1876. Maria quer muito bem a irmãzinha, achando-a bastante engraçadinha. Deve ser muito a sua condescendência, pois que a pobre pequena tem grande medo de contristá-la. Ontem queria dar-lhe uma rosa, sabendo que lhe daria prazer. Ela, porém, começou a instar comigo que a não cortasse. Maria tinha-o proibido. Estava enrubescida de emoção. Dei-lhe 2, apesar disso. Já não tinha ânimo de mostrar-se em casa. Baldado o meu esforço de dizer-lhe que as rosas eram minhas. Qual o que dizia ela, são de Maria. É uma criança que se emociona muito facilmente. Quando faz alguma das suas, julga necessário que todo mundo saiba.
Tendo ontem deixado cair sem querer uma pontinha do papel de parede, ficou num estado de meter dó, pois sentia a obrigação de dizê-lo quanto antes ao pai. 4 horas depois chegava ele. Já ninguém pensava nisso, mas ela foi muito pressurosa dizer a Maria: "Conta logo a papai que rasguei o papel." Pôs-se ali como uma criminosa que aguarda a sentença de condenação, mas em sua cabecinha pensa ser perdoada mais facilmente se vier a acusar-se a si mesma. Queria muito bem a minha querida madrinha. Sem dar a perceber, prestava muita atenção a tudo quanto se fazia e dizia em redor de mim. Parecia-me que aquilatava as causas do mesmo modo como faço agora. Ouvia com bastante atenção que Maria ensinava a Celina, a fim de fazer como ela fazia. Após sua saída da visitação, ficava eu bem quieta e fazia tudo o que ela queria, a fim de obter o favor de ser admitida no quarto durante as aulas que dava a Celina. Em vista disso, cumulava-me de presentes, não obstante seu pouco valor, me causavam muita satisfação. Orgulhava-me bastante das minhas 2 irmãs mais velhas, mas o meu ideal de criança era Paulina. Quando comecei a falar e mamãe me perguntava: "Em que pensas?", a resposta era invariável: em Paulina. Outra ocasião fazia o dedinho deslizar na vidraça e dizia: "Vou escrever Paulina." Muitas vezes ouvia falar que Paulina seria certamente religiosa. Então, sem lá saber muito bem do que se tratava, pensava comigo: também serei religiosa. Esta é uma das minhas primeiras recordações, e desde então nunca mudei de resolução. Fostes vós, minha mãe querida, a quem Jesus escolheu para me fazer esposa dele. Não estáveis então junto a mim, mas já se havia formado um elo entre nossas almas. Vós éreis o meu ideal, queria assemelhar-me a vós, e foi vosso exemplo que desde a idade de 2 anos me atraiu ao esposo das virgens. Oh, que doces reflexões não vos quereria confiar. Mas devo prosseguir com a história da Florzinha, com sua história completa e geral, pois se quisesse falar minuciosamente de minhas ligações com Paulina, deveria deixar de lado tudo mais. Minha queridinha Leônia também me tomava grande parte do coração. Queria-me muito bem. Era quem ficava comigo à tarde, quando toda a família saía a passeio. Tenho ainda a impressão de ouvir as lindas trovas que cantava para me adormecer. Em todas as coisas procurava um meio de me dar prazer. De minha parte, ficaria bem sentida se algum desgosto lhe causasse. Lembro-me perfeitamente de sua primeira comunhão, sobretudo desde o momento em que me tomou nos braços para me fazer entrar junto com ela no presbitério. Afigurou-se-me tão lindo ser levada assim por uma irmã grande, toda de branco igual a mim. À noite fizeram-me deitar cedo, pois era muito pequena para ficar até o solene jantar. Entretanto, vejo ainda papai vir, à hora da sobremesa, trazer para sua rainhazinha pedaços do bolo de festa. No dia imediato, ou poucos dias depois, fomos com mamãe à casa da companheirinha de comunhão de Leônia. Creio ter sido neste dia que nossa bondosa mãezinha nos levou atrás de uma parede para nos fazer tomar vinho depois do almoço, que a senhora Daguerreau, pobre, nos tinha servido. Pois não queria magoar a boa mulher, mas também não queria que nos faltasse alguma coisa. Ah, como é sensível o coração de mãe! Como exprime sua ternura através de 1000 cuidados previdentes, nos quais ninguém haveria de pensar. Resta-me agora falar da minha querida Celina, companheirinha de minha infância, mas tão abundantes são as recordações que não sei quais devo escolher. Extrairei alguns tópicos das cartas que mamãe vos escrevia para a visitação, mas não copiarei tudo, ficaria longo demais. No dia 10 de julho de 1873, ano de meu nascimento, aqui vai o que vos contava. A ama trouxe para cá Terezinha na quinta-feira.
Não fazia ela outra coisa senão rir. Era mormente a Celininha que lhe agradava. Uma ria às gargalhadas com a outra. Dir-se-ia que já tem disposição para brincar. Isso logo acontecerá, pois que já se põe de pé com as perninhas inflexíveis, como pequenas estacas. Creio que andará cedo e terá boa índole. Parece ser muito inteligente e tem a boa aparência de uma predestinada. Mas foi principalmente depois de ter largado a ama de leite que dei mostras de minha afeição por minha queridinha Celina. Entendíamos muito bem, só que eu era muito mais viva e muito menos ingênua do que ela. Apesar de ser 3 anos e meio mais nova, parecia-me que éramos da mesma idade. Eis uma passagem de uma carta de mamãe que vos mostrará como Celina era meiga e eu maldosa. Minha Celininha é toda propensa à virtude. É o íntimo sentimento do seu ser. Possui uma alma cândida e tem horror ao mal. Quanto ao pequeno azougue, não se sabe lá o que vai dar. É tão pequeno, tão inquieto. É de uma inteligência superior à de Celina, mas bem menos acomodada e, sobretudo, de uma obstinação quase invencível. Quando diz não, nada pode fazê-la voltar atrás. Se a metessem o dia inteiro no porão, ali ficaria a dormir antes que dissesse sim. Possui, entretanto, um coração de ouro. É muito carinhosa e muito franca. Curioso é vê-la correr atrás de mim para me fazer confissão. Mamãe, dei um empurrão em Celina, mas foi só uma vez. Bati nela uma vez, mas não o farei mais. Assim é em tudo o que faz. Quinta-feira à tarde fomos passear ao lado da estação ferroviária. Queria por toda a lei entrar na sala de espera para ir buscar Paulina. Corria na frente com uma alegria que dava gosto, mas quando viu que tinha de voltar dali sem subir no trem para ir receber Paulina, chorou todo o percurso do caminho. Carta da senhora Martin a Paulina, 14 de maio de 1876. Esta última parte da carta lembra-me a alegria que experimentava quando vos via retornar da visitação. Vós, minha mãe, me tomáveis nos braços e Maria tomava a Celina. Então fazia-vos milhares de carícias e inclinava-me para trás a fim de admirar vossa grande trança. Depois, vós me dáveis uma barra de chocolate que havíeis guardado durante 3 meses. Podias imaginar que relíquia não era para mim. Lembro-me, outro sim, a viagem que fiz a Mans. Era a primeira vez que viajava em estrada de ferro. Que alegria ver-me sozinha em viagem com mamãe. Entretanto, já não sei por que motivo me pus a chorar, e a coitada da mãezinha só pôde apresentar a minha tia de Mans, uma feiosa pequerrucha sem graça, toda vermelha das lágrimas que vertera pelo caminho. Não guardei nenhuma recordação do locutório, mas unicamente do momento em que minha tia me entregou um ratinho branco e um cestinho de papel Bristol cheio de bombons, sobre os quais pousavam 2 lindos anéis de açúcar, juntamente da grossura do meu dedo. Logo exclamei, que bom, teremos um anel para Celina. Mas que lástima! Tomo o meu cesto pela asa, dou a outra mão à mamãe e partimos. Depois de alguns passos, olho para o meu cesto e vejo que meus bombons estavam quase todos espalhados pela rua, como as pedras do pequeno polegar. Olho mais de perto e vejo que um dos preciosos anéis tivera a mesma sorte fatal dos bombons. Já não tinha nada que dar a Celina. Explode então a minha dor. Peço que me deixe voltar. Mamãe parece não me dar atenção. Isso era demais. As minhas lágrimas se acrescentam meus gritos. Não podia compreender que ela não partilhasse da minha tristeza, e com isso crescia sobremaneira a minha dor. Retorno agora às cartas em que mamãe vos fala de Celina e de mim. É o melhor recurso que posso empregar para vos dar bem a conhecer meu caráter. Aqui uma passagem em que meus defeitos sobressaem com violenta explosão. Cá está Celina, que se entretém com a pequerrucha num jogo de cubos.
altercam de vez em quando. Celina cede para granjear uma pérola à sua coroa. Sou obrigada a corrigir o pobre bebê que se entrega a medonhas fúrias. Quando as coisas não correm de acordo com sua ideia, põe-se a rolar pelo chão como uma desesperada, por crer que tudo está perdido. Momentos há em que vai além de suas forças, a ponto de ficar sufocada. É criança bastante nervosa, sendo todavia muito engraçadinha, e assaz inteligente. Lembra-se de tudo. Carta da Sra. Martã a Paulina, 5 de dezembro de 1875. Vedes, minha mãe, quão longe estava de ser uma menina sem defeitos. De mim não se poderia afirmar que era um anjo quando dormia, porque de noite me agitava ainda mais do que no correr do dia. Deitava fora todas as cobertas e depois, a bom dormir, dava murros contra a guarda de minha caminha. A dor despertava-me e eu então dizia: mamãe, estou atordoada. A coitadinha de minha mãe era obrigada a levantar-se e verificava que tinha com efeitos contusões na testa, que estava atordoada. Agasalhava-me bem e depois tornava a deitar-se. Dali a pouco, porém, começava novamente a sentir-me atordoada, de maneira tão forte que foi necessário amarrar-me à cama. Todas as noites vinha Celininha atar os inúmeros cordões, cuja finalidade era impedir que a buliçosa pequerrucha ficasse atordoada e acordasse a mamãe. Como tal recurso deu bom resultado, dali por diante eu era um anjo quando dormia. Havia ainda outro defeito que tinha, quando acordada, e do qual mamãe não fala em suas cartas. Era um grande amor próprio. Disso vos darei apenas 2 exemplos, a fim de não alongar demais minha narração. Mamãe disse-me um dia: minha Terezinha, se te prontificares a beijar o chão, dar-te-ei um vintém. Para mim, um vintém era uma verdadeira fortuna. Para o ganhar, não me era necessário diminuir minha altura, pois meu pequeno porte não constituía grande distância entre mim e o chão. Minha altivez, no entanto, se revoltou com a ideia de beijar o chão. Mantendo-me ereta, disse à mamãe: oh, não, minha mãezinha, prefiro ficar sem o vintém. De outra feita tínhamos de ir até Groniai, a casa da senhora Monier. Mamãe falou a Maria que pusesse o lindo vestido azul celeste, guarnecido de rendas, mas não me deixasse com os braços nus, para não me queimarem o sol. Deixei que me vestissem com aquela displicência que deveria ser própria de crianças com a minha idade. Mas, interiormente, pensava que teria ficado muito mais graciosa com meus bracinhos nus. Com a índole como a minha, se fosse criada por pais carentes de virtude, ou até se fosse como Celina mimada por Luísa, ter-me-ia tornado bem maldosa, e talvez me tivesse perdido. Mas Jesus olhava pela sua noivinha. Quis que tudo redundasse para o bem dela. Seus próprios defeitos, refreados a tempo, viram-lhe para crescer na perfeição. Tendo amor próprio e também amor do bem, tão logo comecei a pensar seriamente, o que fiz desde pequenina. Bastante disseram-me que alguma coisa não ficava bem, para que não precisasse ouvi-lo dizer 2 vezes. Nas cartas de mamãe vejo com satisfação que, na medida que ia ficando maior, lhe proporcionava mais consolo. Não tendo em redor de mim senão bons exemplos, era natural que os quisesse seguir. Veja-se o que ela escrevia em 1876. A própria Teresa, que por vezes quer pôr-se a marcar suas práticas religiosas, é uma criança encantadora, sutil como a sombra, muito vivaz, mas seu coração é sensível. Celina e ela querem-se muito bem. Bastam as duas para se entreterem. Todos os dias, depois de terem almoçado, Celina vai buscar seu galinho. Pega ao mesmo tempo a galinha para Teresa. Por mim, não o consigo, mas ela é tão ágil que lhe deita a mão no primeiro bote. Depois vão as duas com as aves sentar-se no canto da lareira, e assim se distraem por muito tempo.
Foi Rosinha que me fizera presente da galinha e do galo. Eu tinha dado o galo a Celina. Outro dia Celina deitara comigo. Teresa deitara na cama de Celina no segundo andar. Tinha instado com Luísa a trouxesse para baixo, a fim de lhe porem o vestido. Luísa sobe para buscar. Encontra a cama vazia. Teresa tinha ouvido Celina e descera com ela. Luísa lhe diz: Não queres, pois, descer para te vestires? Oh, não, pobre de minha Luísa, somos como as duas franguinhas, não podemos separar-nos. Enquanto assim diziam, abraçavam-se e aconchegavam-se uma com a outra. Depois, à noite, Luísa, Celina e Leônia foram ao círculo católico e deixaram a pobre Teresa, que bem compreendia ser muito pequena para ir junto. Dizia: se pelo menos quisessem deitar-me na cama de Celina. Mas não o quiseram. Nada falou e sozinha ficou com sua lamparina. Um quarto de hora depois dormia a sono solto. Carta de 8 de novembro de 1876. Outro dia mamãe ainda escreveu: Celina e Teresa são inseparáveis. Não é possível pôr os olhos em duas crianças que se queiram tanto uma a outra. Quando Maria vem buscar Celina para a lição, a coitada da Teresa se desfaz em pranto. Ai, que acontecerá com ela? Sua amiguinha vai deixá-la. Maria fica com dó, leva-a também, e a pobre pequerrucha permanece sentada numa cadeira 2 ou 3 horas. Dão-lhe pérolas para enfiar em um retalho para cozer. Tem receio de mexer-se, de vez em quando, e solta fortes suspiros. Quando a agulha se desenfia, tenta enfiá-la de novo. É interessante observá-la como não o pode conseguir e não quer dar trabalho a Maria. Sem demora, a gente vê 2 grossas lágrimas correrem-lhe pelas faces. Maria não tarda em consolá-la. Torna a enfiar a agulha, e o pobre anjinho sorri através de suas lágrimas. Carta de 4 de março de 1877. Lembro-me, com efeito, que não podia ficar sem Celina. Preferia sair da refeição antes de terminar a sobremesa do que não lhe ir atrás, tão logo se levantasse. Virava-me em minha cadeira alta, a pedir que me descessem, e depois íamos brincar juntas. Íamos às vezes com a pequena prefeita, o que muito me agradava por causa do parque e de todos os lindos brinquedos que ela nos mostrava, mas era mais na intenção de contentar Celina que ia para lá, preferindo ficar em nosso pequeno jardim, a esgaravatar os muros, pois extraíamos todas as brilhantes palhetinhas que lhe ali se achavam, e íamos em seguida vendê-las ao papai, que não-las comprava com toda a seriedade. No domingo, sendo muito pequena para frequentar os ofícios religiosos, mamãe ficava para tomar conta de mim. Comportava-me muito bem e só andava na ponta dos pés durante o tempo da missa. Logo, porém, que visse a porta abrir-se, era sem igual a explosão de alegria. Precipitava-me ao encontro de minha linda irmãzinha, que estava, então, enfeitada como um oratório. E dizia-lhe: ó, minha Celininha, dá-me depressa pão bento. Algumas vezes não o tinha, porque havia chegado atrasada. Que fazer, então? Era-me impossível ficar sem ele. Nisso consistia minha missa. Encontrou-se o meio com muita rapidez. Se não tens pão bento, pois então benze-o. Dito e feito, Celina toma uma cadeira, abre o guarda-comida, pega o pão, corta um bocado, sobre o qual, muito compenetrada, recita uma Ave-Maria e apresenta-me em seguida. E eu, depois de ter feito com ele o sinal da cruz, como com grande devoção, achando-lhe absolutamente o gosto de pão bento. De vez em quando fazíamos juntas conferências espirituais. Aqui está um exemplo que tiro das cartas de mamãe. Nossas queridas pequenas, Celina e Teresa, são anjos abençoados, naturezas angélicas em miniatura. Teresa constitui a alegria, a felicidade de Maria e sua glória. É incrível como se orgulha disso.
Verdade é que tem saídas bem singulares para a sua idade. Excede Celina, que é o dobro mais velha. Dizia Celina outro dia: como pode Deus caber em hoxa tão pequena? Falou a pequena: não é tanto de admirar, uma vez que Deus é todo-poderoso. Que quer dizer todo-poderoso? Mas é fazer tudo o que ele quer. Um dia, julgando-se muito crescida para brincar com boneca, Leônia veio procurar-nos a nós duas com uma cesta cheia de vestidos e de lindos retalhos para fazer outros. Por cima estava colocada sua boneca. Tomai lá, minhas irmãzinhas, diz-nos ela, escolhei, dou-vos tudo isso. Celina estendeu a mão e tomou um pacotinho de cordões que lhe agradava. Após um instante de reflexão, estendi a mão por minha vez e declarei: escolho tudo. E apoderei-me da cesta sem outra formalidade. As testemunhas da cena acharam o caso muito justo. A própria Celina nem pensou em reclamar. Aliás, brinquedos não lhe faltavam. Seu padrinho cumulava de presentes, e Luísa descobria meios de arrumar-lhe tudo quanto desejasse. Este pequeno episódio de minha infância é o apanhado de toda a minha vida. Mais tarde, quando se me tornou evidente o que era a perfeição, compreendi que para se tornar santa era preciso sofrer muito, ir sempre atrás do mais perfeito e esquecer-se a si mesmo. Compreendi que na perfeição havia muitos graus e que cada alma era livre no responder às solicitações de Nosso Senhor, no fazer muito ou pouco por Ele, numa palavra, no escolher entre os sacrifícios que exige. Então, como nos dias de minha primeira infância, exclamei: meu Deus, escolho tudo. Não quero ser santa pela metade. Não me faz medo sofrer por vós. A única coisa que me dá receio é a de ficar com minha vontade. Tomai a vós, pois escolho tudo o que vós quiserdes. É forçoso que pare, pois não devo ainda falar-vos de minha juventude, mas da estouvadinha aos 4 anos de idade. Lembro-me de um sonho que devo ter tido por volta dessa idade e que me calou profundamente na imaginação. Sonhei uma noite que saía a passear sozinha pelo jardim. Chegando ao pé dos degraus que precisava subir para ali chegar, me detive tomada de pavor. Diante de mim, rente ao camaranchão, havia uma barrica de cal e sobre a barrica dançavam, com espantosa agilidade, 2 medonhos diabrinhos, não obstante os ferros de engomar que tinham nos pés. De chofre lançaram sobre mim seus olhares chamejantes, mas ao mesmo instante, parecendo muito mais assustados do que eu, precipitaram-se da barrica abaixo e foram esconder-se na rouparia, que ficava defronte. Ao vê-los tão pouco valorosos, quis saber o que iriam fazer e acerquei-me da janela. Lá estavam os míseros diabinhos, a correr por sobre as mesas, não sabendo o que fazer para se esquivarem do meu olhar. De vez em quando chegavam até a janela e olhavam com um olhar inquieto. Se eu ainda estava lá, e como sempre me avistassem, começavam a correr de novo como desatinados. Sem dúvida, este sonho nada tem de extraordinário, acredito. No entanto, que o bom Deus permitiu que guarde a sua lembrança, a fim de me provar que uma alma em estado de graça nada deve temer dos demônios, que são uns medrosos, capazes de fugir diante do olhar de uma criança. Eis aí mais uma passagem que deparo nas cartas de mamãe. Minha pobre mãezinha já pressentia o fim do seu desterro. As 2 meninas não me preocupam. Estão tão bem todas as 2. São temperamentos primorosos. Serão, por certo, boas criaturas. Maria e tu estareis em perfeitas condições de educá-las. Celina não comete jamais a mínima falta voluntária. A pequerrucha será boa também. Por todo o ouro do mundo não diria uma mentira. É de uma finura de espírito como jamais a observei em nenhuma de vós. Carta da Senhora Martin, 22 de março de 1877. Estava ela outro dia na mercearia com Celina e Luísa. Falava de suas práticas e discutia fortemente com Celina.
A senhora disse a Luísa. Mas então o que quer ela dizer? Quando brinca no jardim não se ouve falar senão de práticas. A senhora Gualcherin mete a cabeça para fora da janela num esforço de entender o que significa essa altercação sobre práticas. A coitada da pequena faz a nossa felicidade. Vai ser boa, já se vê pelo indício. Só fala do bom Deus. Por nada no mundo deixarei de fazer suas orações. Gostaria que as visseis recitar pequenas fábulas. Nunca presenciei algo de tão gentil. Encontra-se por si mesma a interpretação e a tonalidade que é preciso dar, mas isso é sobretudo quando diz: criancinha de cabeça loura, onde imaginas que está o bom Deus? Quando ela chega às palavras, ele está no alto do céu azul. Volve o olho para cima com uma expressão angélica. Tão belo é que a gente não se cansa de fazê-la recitar. Há em seu olhar algo de tão celestial que nos deixa encantados. Carta da senhora Martin a Paulina, 4 de março de 1877. Ó, minha mãe, quão feliz era eu nessa idade. Já começava a desfrutar a vida. A virtude tinha encantos para mim, e eu estava, parece-me, nas mesmas disposições em que me acho agora, já dispondo de grande domínio sobre os meus atos. Ah, como foram rapidamente os ensolarados dias de minha meninice, mas que doce impressão me deixaram na alma. Com prazer recordo os dias em que papai nos levava consigo ao pavilhão. As mínimas particularidades gravaram-se em meu coração. Lembro-me, antes de tudo, os passeios de domingo, nos quais mamãe sempre nos acompanhava. Sinto ainda as profundas e poéticas impressões que me nasciam na alma à vista dos trigais esmaltados de centerauras e flores campestres. Já então amava o além. O espaço e os agigantados pinheiros, cuja ramagem chegava até o chão, deixavam-me na alma impressão semelhante à que ainda hoje sinto quando contemplo a natureza. Muitas vezes nestes longos passeios encontrávamos com pobres e era sempre a Terezinha incumbida de dar-lhe a esmola, o que a deixava toda venturosa. Mas também outras vezes, achando o papai que a caminhada ficava longa demais para a sua rainhazinha, levava-a mais cedo de volta para casa, com grande desgosto dela. Para consolar, Celina enchia então de margaridas seu lindo cestinho e dava-lhe, quando chegava em casa. A boa da vovó, ainda mal, achava que a netinha tinha flores demais, tomava-lhe grande parte para a sua imagem da Santa Virgem. Isso não agradava a Terezinha, mas ela muito se precavia para que nada dissesse. Tinha adquirido o bom hábito de nunca se queixar, mesmo quando lhe tiravam o que era seu, ou então quando era acusada injustamente. Preferia calar e não acusar-se. Não era mérito seu, mas virtude natural. Que pena que esta boa disposição se tenha desvanecido. Oh, realmente tudo me sorria na terra. Deparava com flores a cada passo que desse, e minha boa índole contribuía também para me tornar a vida agradável. Ia, porém, começar um novo período para minha alma. Devia passar pelo cadinho da provação e sofrer desde a minha infância, a fim de que pudesse ser herecida mais cedo a Jesus. Assim como as flores da primavera começavam a germinar debaixo da neve e desabrocham aos primeiros raios do sol. Assim também a florinha, cujas reminiscências estou a escrever, teve que passar pelo inverno da provação.